A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Gente, vou dizer para vocês, não olhem para o cenário, tá? É porque o sol tá muito quente, olha. O sol tá extremamente quente, gente. Eu acho que não é nem... É 9h48 da manhã e o sol tá extremamente quente. Então, se eu coloco as plantinhas, tava ali, e elas estavam murchando, elas estavam bem esquisitinhas. Aí eu tive que botar elas aqui nesse lugarzinho para que elas não morram, né, gente? Que eu sempre tiro disso uma reflexão. Até mesmo as plantas, gente, elas sentem o ambiente. Às vezes tá tão quente a ponto de estar sufocante e as plantas acabam morrendo. Não é diferente na nossa vida. Às vezes o ambiente tá tão hostil que você acaba ficando sufocado, né? Amém? Já vou pedindo a você que pode, se inscreva, curta, comente e compartilhe para que outras vidas sejam alcançadas. Eu quero ler algo para você nessa manhã. Glória a Deus. Lá em 1 Crônica, no capítulo 16, no versículo 10 e 12. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Muitas pessoas não percebem quão importante é amanhã, especialmente aqueles primeiros momentos do dia, quando despertamos. Deus chama o sol para raiar sobre nós. O Senhor anseia que acordemos e conversemos com Ele novamente. Davi, o salmista, falou muito a respeito das manhãs, dizendo: Este é o dia que o Senhor fez. Eu me regozijarei e me alegrarei nele. No Salmo 118, no versículo 14. Davi nem sempre se sentia alegre, mas decidia alegrar-se no novo dia que o Senhor fez. Logo ao levantar-se, olhe no espelho, sorria e diga: hoje eu terei um bom dia porque Jesus me ama. Glória a Deus. Essa reflexão eu decidi trazer ela para você hoje. Porque, gente, às vezes o inimigo, ele coloca na nossa mente que Deus nos abandonou, que o Senhor nos esqueceu. Mas eu quero que você entenda que até mesmo os grandes homens que são relatados na Bíblia, eles eram homens sujeitos também às privações, eles também se entristeciam, eles também choravam. Quando você vai ler e se aprofundar na história de Davi, você vê que Davi era um homem triste. Algumas vezes ele era um homem triste, né? Tanto que você vai ver os salmos, era sempre ele orando a Deus, enfim. Mas voltando, gente, eu entendo perfeitamente em questão de você estar nessa luta, principalmente você que tem orado pelo seu casamento, você diz que não vê o seu cônjuge mudar, pelo contrário, só vê ele piorar. Eu ouço muito a expressão de pessoas me dizerem: ah, quanto mais eu oro, pior as coisas ficam, que não sei o que, por que que Deus está fazendo isso comigo? Gente, Deus não está fazendo isso com você. Na maioria das vezes que eu observo, toda ação tem uma reação. Às vezes, você foi empurrando com a barriga. Enfim, gente, eu não tô aqui culpando ninguém. Eu tô dizendo que chegou a esse ponto porque algo precisa mudar. Precisa mudar o diálogo, precisa mudar as coisas. Não só no casamento, em você. Algumas atitudes nossas, nós precisamos rever todos os dias. Às vezes nós somos um amor, abrimos um sorriso para pessoas estranhas, pessoas que mal a gente viu, pessoas que a gente quase não conhece. Já para o de casa a gente é ignorante, não tem paciência com os filhos, com o esposo, com a esposa. Eu conheço muitas pessoas assim, que as pessoas falam: ah, fulano, ai, é um amor, menino. Pensa numa pessoa maravilhosa e tal, mas quando a pessoa tá dentro de casa, é só o sangue do cordeiro. É uma pessoa estúpida, ignorante, não tem paciência.
Eu conheço tanto, gente, que eu perdi até a soma. Porque nós vivemos numa geração onde não há mais empatia, principalmente com os de dentro de casa, aonde é para nós sermos mais cautelosos, mais cuidadosos. E eu sempre friso essa questão de dizer para vocês, gente, eu me apavoro com o que a internet hoje tem se tornado, né? Você vê muitas das vezes casais postando que vive um mar de rosa e você se sente até triste em dizer assim, eu faço tudo que está ao meu alcance e não acho essa paz que eu vejo no casamento das outras pessoas. Gente, você vê o que aconteceu com essa mulher aí que o pessoal chama pastora, cantora Sara, né? Eu realmente não conhecia, nunca tinha ouvido falar nela, até porque eu quase não não entro em redes sociais, enfim, mas você vê o que aconteceu, né? O que tá rolando aí, são tantas conversas, tantas coisas, ouvi até muita gente dizendo assim, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse com ela? Se ela era uma mulher usada por Deus e tal. Gente, eu não sei porque eu não tô aqui para explicar os pensamentos ou as atitudes de Deus. Eu só digo para você que toda ação tem uma reação. E no caso e principalmente a gente que diz servo de Deus, a gente precisa andar numa vida de retidão, não uma vida de mentira. Como muitas das vezes era postada um casal, um casal exemplo, né? E tal, e quando você vai ver toda a história, então são tantas histórias que você vê na internet de ali a família unida, toda alegre, e às vezes passa isso para você, de você se sentir o pior ser humano da face da terra, porque você diz, eu tento fazer o que está ao meu alcance, ser uma boa esposa, e não alcanço essa plenitude que eu estou vendo. Gente, parem de olhar, pare de acreditar no que você está vendo com seus olhos, ouvindo, porque a própria Bíblia vai dizer, maldito do homem que confia no homem, né? Eu mesma, a semana passada, eu passei por uma situação a qual eu fiquei bem decepcionada. Essa é a palavra certa. Porque para mim, gente, a minha palavra ainda até hoje eu fui criada dessa maneira, que a minha palavra, ela ainda é como se fosse um documento. Tipo, se eu disse para você, se eu faço uma negociação com você e a gente senta e conversa, é assim, 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 para mim tá tudo certo. A gente sentou, conversou, então tá tudo certo. Aí, de repente, você se depara com a pessoa que se diz ser crente, uma pessoa de Deus, faz um negócio com você, senta com você, não, tá tudo certo, vamos fazer dessa maneira, e você acredita, dias depois, né, depois que você faz tanta coisa, que a gente já fez tanta coisa aqui, a pessoa chega pra você e diz, não, porque tá muito pouco, não, sabe, gente, eu não vou nem tocar nesse assunto aqui, porque é por isso que eu tô um pouco sumida das redes sociais, chorei muito, chorei. Gente, vocês não queiram saber o quanto que eu chorei, né, nessa questão de, meu Deus, vim pra cá, pra esse lugar, já fiz tudo, limpei tudo, porque quem viu os primeiros vídeos viu como é que era isso aqui, era tudo ceboso, era tudo um matagal só. Ali tem coisa, gente, mas não é mato não, tá? É porque eu tô plantando as coisas. E de repente a pessoa chegar para você e vir com outra história completamente fora do prumo. E eu confesso para vocês, veio aquela palavra ao meu coração, maldito do homem que confia no homem, né? E tô orando a Deus, pedindo ao Senhor que me dê sabedoria, abra uma porta de emprego, porque esses dias eu tô só orando, apresentando diante do Senhor. Mas eu confesso para vocês, até a gente que vive uma vida de retidão com o Senhor, que procura viver o propósito que Deus tem na nossa vida, a gente ainda passa por uma árdua batalha, né? Então eu entreguei nas mãos do Senhor, porque eu não vou tocar nesse assunto agora com vocês em questão do que aconteceu, porque a gente ainda vai ver como é que vai fazer, né? Porque a gente tinha negociado um valor mensalmente
E o homem veio com história de que ele não quer, esse valor é muito pequeno, é muito pouco. Como todos sabem, só o meu esposo trabalha, ainda tô desempregada, eu oro, as portas que se abrem, porta que a gente vê que não agrada o coração de Deus. Eu não tenho preguiça de trabalhar, gente, Deus sabe. Eu pego uma enxada aqui, isso aqui tudo fui eu que limpei, limpo tudo, organizo tudo, Deus sabe. Eu não tenho esse negócio, mas se for para mim ir para um lugar que vai me corromper, vai me afastar da minha comunhão com Deus, eu não vou, gente. Tem gente que diz assim, mas não tenha medo, não tenha medo se a própria palavra de Deus vai dizer o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nem o próprio Jesus, porque ali no Salmo 91, e mesmo lá quando Jesus foi tentado no deserto, o inimigo disse, se és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus poderia transformar, porque ele pode fazer todas as coisas, mas Jesus não transformou. Aí eu, mero humano, mortal, cheio de pecado, cheia de falha, vou decidir, surgiu uma vaga numa boate, para você ajudar na boate e tal, e não sei o que, vá lá, você é mulher de Deus, para que você vai ter medo? Não, gente, então eu fico como medrosa mesmo. Se você é a bambambam, é o homem de ferro, é a mulher maravilha que tem o poder de... Porque eu recebo muitas críticas, a pessoa dizer, você não tem que ter medo, tem que ter fé. Então vá lá você, porque eu sei da minha comunhão com Deus, eu leio a Bíblia, e a Bíblia fala o quê? Lá em Tiago, a palavra de Deus vai falar, vai ser bem clara, Tiago no capítulo 4, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e o diabo fugirá de vós. Aí a pessoa diz assim, vá lá, enfrente ele. Não, muito obrigada, eu tô fora. Se o próprio Deus Todo-Poderoso, Jesus, cheio de santidade, nunca foi lá enfrentar, não que ele não tenha poder para derrotar, mas porque ele não foi. Todo humilde, o Senhor não foi lá enfrentar. Aí eu, a Bambambam aqui, vou lá enfrentar, tô fora, tá repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Pelo contrário, não é que a gente tenha medo, mas a gente que lê a Bíblia sabe muito bem o que você tem que seguir, o que está escrito, né? Então tem vaga desse tipo, né? Em supermercado 24 horas, aquelas músicas mundanas ali, todos os dias, sábado, domingo e feriado, você lá trabalhando, qual é o tempo que você tem que buscar o Senhor? Então, a palavra de Deus vai dizer também, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, muito obrigado, não vou não. Tenho orado ao Senhor, buscado uma direção do que fazer, e eu creio que Deus vai nos dar vitória, vai nos dar estratégia, vai nos mostrar a direção, como eu sei que o Senhor vai, o que Ele prometeu a você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, Ele vai cumprir. Gente, e o vídeo já tá um pouco comprido, mas nós tínhamos um grupo no WhatsApp Restaurando Vidas, e eu quero pedir a vocês, me desculpem, gente, mas eu tô sem telefone, né? Teve um problema que eu também não vou estar aqui explicando. O telefone tá para assistência e a gente tá tendo problema com esse cara, um cara que só o sangue do cordeiro não atende, um dia desse bloqueou a gente, inventa 1 milhão de história, mas não quer resolver o problema. Então a gente tá nessa de seja o que Deus quiser, né? O importante é a gente continuar perseverando, é por isso que eu tô um pouco sumida das redes sociais, gente, eu estou sem telefone, tá? Eu tô usando o telefone do meu esposo porque ele precisa mais do que eu do telefone, porque lá na empresa ele precisa resolver as coisas e tal, então eu pego de vez em quando, tá? Então, gente, mais uma vez eu digo a você, a luta é grande. Sim, gente, a luta é grande. Todo mundo passa por luta, por desafios, mas isso não significa que você vai continuar na luta, não. Vamos ter fé que isso está cessando toda essa luta e o Senhor vai nos dar vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai dar vitória para mim, vai dar vitória para você. E o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu não me entristeço com isso, porque eu sempre digo, tudo está no controle do Senhor. Deus, Ele faz as coisas da maneira certa. Então, como é que você vai ter testemunho se você não passar por adversidade, né?
Então, gente, que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não desista da sua família. Também não fique lutando com as forças do braço. Não, gente, lute na oração, entregue, chame o Senhor para essa luta. Vamos pedir para que Deus nos ajude. Eu ainda continuo em propósito, orando por vocês, apresentando suas famílias. E eu creio que Deus vai nos dar vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês poderosamente. Gente, como eu sempre digo, eu deixo nos comentários a forma que, se você sentir, de abençoar, sentir no seu coração, gente, não peço nada a ninguém. Mas se você sentir, eu deixo sempre abaixo no comentário fixado. E que Deus abençoe vocês, retribua 1000 vezes mais, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abra a porta onde não exista, que o Senhor restaure aquilo que o inimigo tentou destruir, que Deus faça um mover, mas que Deus alegre o teu coração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.